gostaria de pedir ao senhor que já pudesse atender o requerimento de autoria do vereador João Luiz Abega para revogar todas as medalhas, aproveitar a oportunidade também para pedir a suspensão sobre os contratos, como do sistema da Câmara de Florianópolis, que custa R$500 mil ao erário, o custo de R$500 mil com a mídia, que também é um gasto da Câmara Municipal, além do sobrestamento imediato de qualquer pagamento da Lei Marcílio para servidores da Câmara aí, que ganham aí acima de R$20 mil, tá? O sobrestamento das assinaturas dos jornais da Câmara de Vereadores também, que é um custo de R$50 mil aí para os cofres públicos, e também um pedido para que não coloque nenhum projeto de aprovação de financiamento da Operação Asfaltaço. A gente precisa discutir com clareza antes de qualquer situação se nós vamos ter que gastar esse custo com asfalto ou com a saúde ou mesmo com o desenvolvimento econômico. Agora, presidente, direcionando a minha palavra ao Dr. Paraná, nosso secretário de Saúde, diga-se de passagem, um dos melhores secretários do atual governo, um grande técnico, professor. Dr. Paraná, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é se o telefone do senhor ainda é o 999-83-1757. Eu pergunto aqui ao vivo e gostaria que o senhor pudesse me perguntar, porque depois eu posso fazer um link, ainda que eu não tenha réplica, eu posso fazer um link posteriormente em relação a isso. Doutor Paraná, idosos acima de 80 anos, tá? Muitos idosos. Nós temos o caso, por exemplo, de um senhor, que é o senhor Délio Venturotti, de 110 anos, né, com muita saúde e vigor, que aguarda a vacinação na casa dele. Desde semana passada, ele e a esposa dele, que tem 100 anos, que moram aqui no Carianos, bairro onde eu moro, que ainda não foram visitados pela equipe da saúde. Então, importante que essas pessoas que iam ser vacinadas lá atrás tenham aí sua vacina contemplada imediatamente. Registro 2 fatos também das nossas fiscalizações hoje, durante a questão da vacinação. Falta de água para os servidores beberem. O nosso mandato teve que comprar água, porque os servidores nos drive-thru não tinham água para beber. Então, isso é uma necessidade básica que a Secretaria tem que suprir essa demanda. Parece paroquial, mas não é. Precisa desse ajuste. Terceiro ponto aqui, que eu gostaria que o senhor pudesse passar para todas as equipes. Orientar na hora do drive-thru que os veículos puxem o freio de mão e desliguem o motor. O que aconteceu hoje no drive-thru da Via Expressa, ali na costeira do Prejubaé, foi que um veículo soltou a embreagem e quase machucou o técnico que estava aplicando e pode também machucar o paciente. Secretário, vamos lá, seguindo a ordem aqui, eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor, se o senhor tem noção do custo orçamentário no pico do contágio, né? Nós temos aí uma questão orçamentária aí quase na monta dos 370 milhões de reais para a saúde do município, me corrija se eu estiver errado, que está provisionado entre os recursos federais, municipais e estadual. Qual é a sua sugestão para o Legislativo em relação à questão dos cortes de recursos, onde que a gente pode transferir, qual a área que o senhor sugere que essas transferências possam ser feitas? E eu gostaria de perguntar se o senhor concorda em cortar na carne, né, salários dos secretários, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores. Nós temos que dar o exemplo, se poderia cortar na carne, se o senhor concorda com isso. Também gostaria que o senhor pudesse levar ao prefeito Jean Loureiro o pedido para que sobrestasse o custo de 14 milhões com a mídia, tá? Dinheiro, eu já vi anúncio durante esse período sendo pago para falar de Covid. Pô, a mídia toda está falando, não tem necessidade, secretário, de gastar recurso para a mídia para falar de Covid, sendo que isso é um assunto de utilidade pública. Dito isso, secretário, 2 dias atrás eu estive na Passarela da Cidadania e fiquei abismado, porque o decreto do prefeito Jean Loureiro de isolamento, da não utilização de praça pública, não está sendo aplicado na Passarela. É uma verdadeira bomba-relógio, um contágio extremamente grande lá, são mais de 380 pessoas circulando entre elas, jogando futebol, extremamente aglomeradas, sem nenhum padrão de vigilância sanitária, ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau. A prefeitura cobra o isolamento das pessoas, não permite que ela entre em praias, em praças públicas, mas dentro da Passarela da Cidadania não segue os padrões da OMS e não segue os padrões da própria vigilância sanitária, a qual é subordinado ao senhor. Finalizando, secretário, a pergunta que o Fabrício Corrêa colocou, essa possibilidade realmente de fazer o estádio da Ressacada, o Scarpelli, o Centro-Sul, o Luiz Henrique da Silveira lá no norte da ilha, outros centro-eventos,
de hospitais de campanha, como colocou o vereador Afrânio. E vale lembrar que aqui a minha proposta é que a Câmara possa cortar o seu orçamento, que é na monta de 74 milhões de reais, pela metade. Então, isso daria 37 milhões que poderiam ser reaplicados aí para a saúde do município. Por fim, finalizando agora efetivamente minha fala, quero agradecer o trabalho de todos os servidores da área da saúde, os servidores da área da assistência social, da CONCAP, em especial da nossa Polícia Municipal, a Guarda Municipal, muito forte. Secretário Paraná, se puder responder do Jefferson quanto o vereador Maicon Costa, eu agradeço. Vereador, eu acho que tem questões prosaicas mesmo, talvez a gente hoje não tenha tido cuidado com isso, de ter água lá para o pessoal que estava no drive-thru, a gente vai providenciar a água para o pessoal do drive-thru. Obrigado por lembrar isso, nós amanhã vamos dar um jeito disso, nosso pessoal comprou, mas nós vamos dar um jeito nisso também. A questão dos idosos, nós temos vacinado os idosos em casa, há uma lei que obriga isso mesmo. Se alguns idosos ainda não foram, nós continuamos vacinando os idosos em casa, nós semana passada só fizemos isso, avançamos bastante, e a partir dessa semana há equipes nossas que estão vacinando os idosos em casa. Nós não paramos a vacinação dos idosos em casa para fazer drive-thru ou para fazer as escolas ou os condomínios. Nós temos equipes fazendo essas coisas todas e estamos também fazendo os idosos. Há vários idosos que ainda não foram vacinados, nós temos um controle de todos os idosos. Quantos já foram vacinados, quantos faltam vacinar, e nós temos até o dia 14 de abril para fazer isso. E seguramente não vamos deixar nenhum idoso para trás. Quanto à questão até para responder para o vereador Jefferson, da outra pergunta, é uma questão toda que é importante ressaltar. Na região, tivemos problemas em algumas regiões, na região ali do maciço, tivemos alguns problemas hoje, porque o nosso pessoal saiu para vacinar os idosos acima de 80 anos, na vacinação em casa, e foram ameaçados no meio disso para aplicarem vacinas em outras pessoas que estavam no local, porque disseram que queriam vacinar essas pessoas. Ameaçaram, inclusive, os funcionários, e praticamente obrigaram a vacinar outras pessoas nesse circuito. É claro que nós temos as vacinas, todas as pessoas não precisam se preocupar com isso. Nós vamos vacinar todos os idosos na casa dos idosos, e todos aqueles que não puderem se locomover, que estiverem em casa doentes, nós vamos vaciná-los. Aqueles, porventura, que ficou doente nesse período, que não consegue se locomover, entre em contato com o seu centro de saúde, que ele é amparado por lei, que a gente vai vaciná-lo na casa dele. Nós estamos, ao final disso, nós estamos imaginando também antecipar o dia D da vacina. Antecipar o dia D da vacina significa nós, em vez de fazer o dia D que está previsto para 5 de maio, a gente está prevendo o dia D mais próximo, para que nesse dia a gente possa ter vacinação nos centros de saúde, porque nesse dia eles só serão abertos para vacinar e não estarão abertos para outras pessoas que lá estão. A gente conseguirá limpar o centro de saúde, desinfetar, e no outro dia abrir só para idosos se vacinarem. Então, a gente está tentando antecipar o dia D para também podermos, daí, em cada centro de saúde, vacinar esses indivíduos. Vacina, nós estamos recebendo isso, como em todos os outros anos, a gente vai recebendo paulatinamente as doses. Nós recebemos um dia 20 mil, depois mais 20 mil, depois mais 15 mil, a gente está recebendo. Essa semana vamos continuar recebendo. Agora, se nós gastarmos vacinando outra população, porque eu trabalho aqui e preciso ser vacinado, porque eu quero ser vacinado hoje, a gente vai acabar faltando vacina naquele período para aquela população. Então, se cada um respeitar o prazo que nós estamos determinando e procurar o centro de saúde nos prazos que nós estamos determinando, não irá faltar vacina. Inclusive, esse ano a vacina foi estendida na última fase, que é no mês de maio, para a população de 50 a 60 anos e também para as crianças. Então, se todos nós aguardarmos esse tempo, não vai faltar vacina. E também nós vamos, aquelas pessoas que não conseguirem ir
no drive-thru, que nós favorecemos isso, a Rede Somar também está disponibilizando pessoas que tiverem dificuldade com o carro. A Rede Somar está disponibilizando, tem uma série de pessoas voluntárias que estão se dispondo a pegar de carro essas pessoas, que puderem ter acesso a essas pessoas, para irem vacinar nos drive-thru que nós temos. Nós não estamos com drive-thru para o modismo, não, gente. Não é uma questão de modismo. É uma questão de garantir que com o drive-thru nós vamos ter distanciamento social entre os idosos. É por isso que nós estamos apostando na estratégia. E por isso fizemos isso com essa estratégia. Assim como também as escolas, porque as escolas, pelo espaço que têm, o ar livre, com várias salas, permitem também o distanciamento dos idosos para serem vacinados. A nossa preocupação é com a segurança dos idosos. Não há sentido eu tirar um idoso de casa para se proteger contra a gripe e ele ganhar de presente um vírus do coronavírus. Não tem sentido isso. Então, nós estamos tomando toda a nossa decisão se baseia em proteger os idosos. A outra questão que foi feita, então, esse idoso que o vereador Michael Costa está dizendo que não foi vacinado ainda, ele vai ser vacinado porque está na nossa lista. Nós temos o referenciamento, a Secretaria tem o referenciamento de todos os idosos por faixa etária. Quando agora nós decidimos que essa semana vamos vacinar durante 2 dias só 60 a 70 anos, 70 a 80 anos, significa que nós estudamos quantas pessoas têm nisso, como é que seria o aporte dessas pessoas, a garantia que não vai faltar vacina. Não podemos fazer como alguns locais que tentaram vacinar as pessoas, começaram a vacinar todo mundo e tiveram que na terça-feira passada suspender a vacina porque não tinha mais vacina, porque saíram vacinando indiscriminadamente. Então, o que nós estamos dizendo, até o ministro da Saúde falou isso recentemente, vamos utilizar as vacinas dentro daquele calendário que está previsto que não vai faltar vacina. Mas se começar todo mundo a tomar vacina sem obedecer o calendário, aí vai faltar naquele momento. Não é que vai faltar vacina no final do período. Novamente dizendo que nós temos até o final de maio para fazer a vacinação. Então, acredite que nós vamos tomar todos os cuidados, estamos trabalhando duro, a equipe nossa está trabalhando duro para fazer chegar a vacina com o mínimo de risco à população, e nós vamos conseguir fazer isso. 7.500 não é que nós vacinamos até hoje, nós já vacinamos muito mais. Então, 7.500 vacinamos só hoje. Então, se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos dar conta permanentemente dos 110 mil idosos, mais ou menos, que nós temos em nossa cidade, com essa faixa etária. Então, não sei se eu respondi a tudo. A questão do meu telefone. Realmente, o meu telefone ficou um caos, o meu telefone perdeu, como é que chama? Ele não consegue, estragou a audição. Eu estou tentando buscar chip com outro celular e agora eu vou retomar os meus atendimentos com o novo telefone, botando um chip meu. Como está fechada a loja da Apple para o mal, meu telefone não consegui consertar. Então, é só uma explicação também, já que o vereador me fez uma pergunta, embora eu acredite que seja de nível pessoal, mas também não vou me furtar de dar as respostas. Obrigado, professor. Obrigado, Paraná. Na sequência, vereador Dinho.